6h07 e a gente abre essa edição do Em Ponto com o anúncio dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022. A Academia Sueca acaba de divulgar o nome dos ganhadores. São 2 organizações e um ativista. Cecília Malan nos traz as informações direto de Londres. Um ativista que já era conhecido pela causa que defendia, né, Cissa? E 2 pilares dessa guerra, quer dizer, 2 pilares que ajudam a sustentar os danos provocados pela guerra Rússia e Ucrânia. Oi, Cecília, bom dia a todos. Esse anúncio acaba de sair e posso dizer que surpreendeu pela escolha de um indivíduo e 2 entidades. Ele se chama Ales Bialiatski, de Belarus, um conhecido defensor de direitos humanos, de democracia e de paz no seu país. Ele ofereceu apoio para manifestantes detidos, além de documentar abusos de poder contra presos políticos. E aí as 2 entidades, uma russa chamada Memorial e uma ucraniana chamada Center for Civil Liberties, as 2 organizações aí que também defendem direitos humanos nesses 2 países. Cecília, ao longo dessa semana a gente vem mostrando aqui no Em Ponto como o Prêmio Nobel anunciou os vencedores de diversas categorias, química, física e literatura, mas o da paz é sempre o mais aguardado, é o único anunciado em Oslo, na Noruega, pelo Comitê Norueguês do Nobel, e figuras importantes estavam entre os favoritos, como, por exemplo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por sua resistência à agressão russa. Opositores de regimes ligados ao Kremlin também estavam bem cotados esse ano, é o caso do principal rival político de Putin, Alexei Navalny, e também da maior opositora do presidente de Belarus, que é considerado o último ditador aqui da Europa. Svetlana Tikhanovskaya organizou enormes protestos populares e condena a guerra da Rússia na Ucrânia. Ela, bem ou mal, o Belarus foi premiado na decisão de hoje com o defensor de direitos humanos Bialiatski. Vou ter que checar esse nome aqui, Cecília, porque realmente é um nome menos conhecido mundialmente, Ales Bialiatski. Outra possibilidade que estava sendo considerada era o prêmio ser concedido a entidades que atuam na Ucrânia em atividades como apuração de fatos ou assistência humanitária, ou até mesmo o povo ucraniano como um todo, mas o Nobel da Paz costuma mesmo surpreender e decidiu ir em outra direção, optando por um nome menos conhecido mundialmente e 2 organizações que contribuem de maneira mais discreta às melhorias do mundo e, curiosamente, uma de cada lado da maior guerra aqui na Europa em décadas. Exatamente, Cissa, te agradeço por trazer as informações. Ao seu lado já temos aqui Paulo Velasco. Paulo, seja bem-vindo aqui ao Em Ponto. É bom te ter bem cedinho para a gente poder conversar sobre essa decisão do Nobel da Paz. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ. Paulo, como bem disse a Cissa, surpreendeu esse anúncio. Estavam esperando nomes mais conhecidos, não necessariamente o Ales Bialiatski, que eu estava fuçando aqui. Ele já ganhou o Right Livelihood Award, que é conhecido como um prêmio Nobel alternativo, isso lá em 2020. Ou seja, era desconhecido do grande público, mas aparentemente alguém que já tem um grande histórico aí na defesa de direitos civis. Bom dia, Cecília. Exatamente isso, né? Na verdade, surpreende o nome, havia outros nomes mais cotados, né? Inclusive nas casas de aposta, nas famosas casas de aposta britânicas, né? Se colocava o Zelensky, né? Quase como favoritaço aí, né? Para levar esse prêmio. Surpreende, né? O Bialiatski não é um nome tão conhecido, né? Sobretudo no Ocidente, né? Ou entre, né? O grande público, mas a causa que ele defende é uma causa muito conhecida, né? Não por acaso a Svetlana, né, que é um grande nome de oposição, né, ao Lukashenko, estava aí, né, absolutamente cotada, né? Ela liderou também movimentos civis, né, dentro da Bielorrússia, né, lutando contra o governo autocrático, contra os abusos, né, do Lukashenko. Ela teve um marido preso, então ele é um nome muito levantado, né, nesses últimos dias, né, ao lado, evidentemente, do Zelensky, né, enfim, e outras personalidades que vinham sendo lembradas, digamos assim, né, mas podemos dizer que se o nome surpreende em alguma medida, a causa não surpreende nem um pouco, né. Todos esses nomes têm a ver com as causas que foram, de alguma maneira, premiadas, né, pelo Instituto Nobel. O Bialiatski é o grande nome, um dos grandes nomes dentro dos movimentos civis
na Bielorrússia em defesa dos direitos, por exemplo, dos presos políticos, né, de combate, né, no fundo mesmo, né, às ações despóticas e aos abusos levados a cabo por esse grande aliado do Vladimir Putin na Bielorrússia, considerado ainda, né, o último ditador dentro da Europa. E, claro, as organizações que foram premiadas, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, são organizações devotadas justamente à causa da paz e da defesa dos direitos humanos em um contexto de guerra, né, em que a guerra na Ucrânia, em 2020, né, uma guerra travada aí desde o dia 24 de fevereiro, é a grande questão internacional, né, com sinais inequívocos de violação dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, né? Então, o Ales Bialiatski não é certamente um nome tão conhecido do grande público, mas a causa que ele mobiliza, né, e as ações que ele vem promovendo já há alguns anos na Bielorrússia, né, merecem claramente esse prêmio, bem como essas organizações, né, tanto o Memorial, né, lá na Rússia, quanto a Organização, né, dos Direitos Civis na Ucrânia, vem agindo, né, ao lado, claro, de várias outras organizações não governamentais, mas vem agindo em defesa dos direitos dos cidadãos, né, das pessoas, né, que são as mais afetadas em um contexto de guerra, Cecília. Cecília, professora, aqui nada como conhecer um novo nome, né? Sair aqui com um pouco mais de conhecimento. Estava lendo sobre o Bialiatski, ele foi detido entre 2011 e 2014, depois de novo em 2020 e está preso sem ter sido julgado. E apesar dessa repressão, segue aí lutando por direitos humanos e pela democracia em Belarus. A minha pergunta para o senhor hoje é: qual é a relevância desse prêmio nos dias de hoje? A relevância é máxima, eu diria, né? Eu acho que a grande questão, né, que a gente reconhece no mundo hoje como mais dramática são justamente os abusos, né, reiteradamente praticados contra as liberdades individuais e contra os direitos humanos em geral, né? Temos, né, justamente a figura do Lukashenko, né, como uma figura muito questionada, muito criticada, né, por lideranças europeias pelos abusos, né, que ele vem reiteradamente praticando no país, governa o país com mão de ferro há muitíssimo tempo, né, um aliado muito próximo do Vladimir Putin, vem perseguindo seus cidadãos, né, de maneira ostensiva e recorrente, com prisões arbitrárias, né? A ONU vem acompanhando, né, ao lado de outras organizações, esses movimentos, né, o conjunto amplo de detenções arbitrárias, né, justamente, né, o Ales Bialiatski é uma das vítimas, né, desses movimentos, né, bem como, né, o marido da Svetlana, que era uma das mais cotadas também, né, para ganhar o prêmio. Então, é um recado muito contundente do Instituto, como, aliás, né, o Instituto gosta de fazer, né, em favor dos direitos humanos e das liberdades individuais. Podemos lembrar, por exemplo, né, há cerca de 10 anos, né, a premiação ali, né, do Xiaobo dentro da China, né, que também estava detido, né, um ativista muito importante, né, que agia contra as ações, né, despóticas, né, do governo chinês, os abusos de direitos humanos dentro da China. Né. Mais recentemente, né, tivemos o prêmio sendo dado, né, a causas importantes, né, como a defesa da liberdade de imprensa, a defesa dos direitos das crianças, né, como não lembrar, né, da Malala recebendo o prêmio, né, como aquela criança, né, que foi impedida de estudar, né. Então, o Instituto ele gosta de transmitir recados políticos, né, em defesa justamente das liberdades individuais, garantias que jamais deveriam ser restringidas, e esse prêmio, né, dado hoje ao Bialiatski vai muito nessa direção. E, claro, as duas organizações também, né, mais do que merecidamente premiadas, pelas ações que vem levando a cabo nesse contexto dramático da guerra na Ucrânia, né, onde, evidentemente, o drama humanitário, né, a crise humanitária é de proporções imensas, né, com um número recorde aí de refugiados, né, em muito pouco tempo, né, e as violações amplíssimas, né, praticadas pelo próprio conflito, né, contra as convenções de Genebra, por exemplo, e o direito internacional humanitário. Então, escolhas muito ponderadas, né, do Instituto Nobel, né, dando o seu recado político em um momento internacional tão difícil. E é claro que a gente já tem a manifestação, inclusive, de pessoas que são de Belarus, opositores. Por exemplo, um opositor acabou de se manifestar, conhecido, dizendo isso, o resultado desse prêmio motiva todos nós a lutar. A gente tem certeza que a gente vai vencer Lukashenko. A gente segue acompanhando a repercussão em torno desses nomes. Agradeço a Cissa por participar, trazer para a gente esses nomes atualizados, e Velasco por estar com a gente aqui tão cedinho para dar a dimensão, a análise da importância dessa premiação. Obrigada, Velasco. Ótimo dia para você. Um bom dia a todos nós.